E hoje, Cuiabá completa 306 anos de história com uma extensa programação cultural que começou com a missa solene na Catedral Senhor Bom Jesus de Cuiabá e também com um mutirão de limpeza na cidade que gerou certa polêmica. Durante o evento, o prefeito da capital anunciou o novo nome do diretor-geral da empresa cuiabana de Zeladoria e Serviços Públicos, a Limpurb, que será Felipe Veraton. E é para falar sobre esse e outros assuntos, o aniversário de Cuiabá, que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o prefeito da cidade, Abílio Bronini. Boa tarde, prefeito, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. É um prazer estar aqui com vocês. Prefeito, depois de amanhã, dia 10, completam 100 dias que Abílio Bronini está à frente da Prefeitura de Cuiabá. Nesse dia do aniversário da cidade, de forma conceitual, o que é que o prefeito já pode comemorar? Olha, nós estamos quase concluindo o Centro Médico Infantil, devemos entregar aí mais uns 40, 50 dias aí o Centro Médico Infantil, vai ajudar a desafogar muito a questão de atendimento pediátrico para nossas crianças. Nós conseguimos economizar praticamente 112 milhões de reais. 111,8, 112 milhões de reais de economia. A gente está conseguindo colocar as contas em dias e para isso a gente consegue ajudar a investir mais recursos na saúde e na educação. Hoje tem 32 mil crianças no município de Cuiabá que estão sem café da manhã nas escolas. Nós estamos comprando todos os alimentos e vamos colocar a partir do dia 5 de maio café da manhã para todas as crianças no município de Cuiabá, inclusive para os servidores da educação. Nós colocamos um médico triagista nas UPAs e isso ajudou bastante a gente a diminuir o tempo de espera das UPAs. Além disso, nós temos investido muito na questão do tapa-buraco e da limpeza urbana. O tapa-buraco, apesar da gente estar investindo bastante recursos nisso, ainda não é o suficiente para uma cidade que durante muito tempo ficou largada. Foi feito um levantamento aí, prefeito, de que hoje existiriam, 30 mil buracos. A prefeitura teria um planejamento para executar esse trabalho? Primeiro, não tem como a gente dimensionar quantos buracos a gente tem no município de Cuiabá, mas que é bastante, isso a gente tem certeza. Estamos fazendo um trabalho para poder tapá-los o mais rápido possível. Em alguns lugares a gente tem que fazer a recomposição asfáltica, só o tapa-buraco já não serve. Mas a gente está investindo bastante recurso nisso, tentando resolver o problema o mais rápido possível. Prefeito, tenho certeza que quem está nos acompanhando não deixou de notar que o senhor está aí com com uma grama na calça, enfim, isso mostra que estava lá trabalhando, veio direto do mutirão para cá, né? Inclusive, se tiver a câmera mais aberta para mostrar, e dessa forma, esse mutirão, o senhor convocou a população aí para arregaçar as mangas, limpar, as calçadas e tudo mais. Onde começa e termina a responsabilidade do poder público? Muitas pessoas afirmam que o poder público não faz a sua parte. Olha aí, tem imagens de hoje, do mutirão que está acontecendo, ele vai acontecer ainda ao longo do dia. Então, eu queria que o senhor esclarecesse isso, Cuiabá, a gente vê uma cidade que poderia ser melhor cuidada, um aspecto sujo. Onde o poder público está pecando nisso e a população também pode ajudar? Então tá, são duas coisas. Primeiro, o que o IPTU não paga? O IPTU que você paga, não paga para você limpar a sua própria calçada. Limpar a sua calçada, limpar o seu terreno é de sua responsabilidade, não é dos recursos do IPTU. Então, se você está com a calçada da sua casa suja, cheia de mato, se você está com um terreno baldio ou o terreno de sua casa precisando de uma limpeza, faça isso. Aproveite o aniversário de Cuiabá. Cuide do seu quintal, você está ajudando a cuidar de Cuiabá. Isso o IPTU não paga. O que o seu IPTU paga é para cuidar das áreas públicas. E nós estamos fazendo isso. Só que cada pessoa que nos ajuda num dia como hoje, como voluntário, a ajudar a gente a limpar a cidade, é R$1 economizado, que em vez de ir para a limpeza urbana nesse espaço, porque está tendo muito voluntário ajudando a fazer, vai para a saúde, vai para a educação. O dinheiro público ele é finito. Ou seja, as pessoas contribuem, eles estão dentro do nosso orçamento e nós temos que destiná-los. Nesse ano, eu acho que dentro de no máximo 4 meses, nós queremos abrir o Centro de Referência ao Autismo, que vai ser ali na região do Porto de Cuiabá. Esse Centro de Referência do Autismo é o primeiro centro de referência do estado de Mato Grosso, principalmente para atender as crianças autistas e adultos autistas também. Esse recurso, ele vem do dinheiro público.
Então, quando a gente consegue economizar em algumas áreas, como contratos que a gente tem economizado, a gente permite aplicar esse dinheiro no centro de referência do autismo. Quando a gente consegue economizar na limpeza urbana, a gente consegue, por exemplo, dar alimentação para todas as crianças da rede municipal de ensino. Hoje tem 32 mil crianças que estão sem café da manhã. Então, por isso que eu te falo, a gente ser voluntário e ajudar a cidade a economizar os recursos dela, não faz mal nenhum para a gente, principalmente para as pessoas no seu papel, porque é um dia, pô. A gente pediu um mutirão de um dia. Então eu espero que as pessoas, se não quiser ajudar no mutirão, não tem problema nenhum. Ajude na sua casa, cuide da sua casa e deixe que a gente continue cuidando da cidade. Prefeito, ainda nesse tema, o senhor chegou a ser criticado por conta desse mutirão, mas já teve um líder político aqui de Mato Grosso que era de um outro espectro da política e que, quando o prefeito de Cuiabá, ele realizava mutirões semanais nas regionais da cidade. Isso pode voltar a ocorrer aqui? Qual que era o líder? Dante de Oliveira. Ah, bom, bacana, não sabia. Mas olha, é uma boa iniciativa. O Dante foi um grande prefeito do nosso município, temos obras importantes no município no período que ele era prefeito. Eu acredito que não importa o espectro político, se é de esquerda, se é de direita, se é centro, o importante é o amor que você tem que ter por Cuiabá. Hoje, nós transformamos o aniversário de Cuiabá num dia do voluntário, né? Então as pessoas aproveitaram esse momento para poder ajudar o município. A gente até leva aquele lema, né? Quem ama, cuida. Se você ama Cuiabá, ajuda a cuidar dela. Prefeito, falando ainda dessa questão de limpeza urbana, algo a ser comemorado é a revogação da taxa do lixo, certo? Um projeto do Executivo que a Câmara já aprovou, embora ela só seja, de fato, encerrada em meados de julho, quando termina o decreto de calamidade, já não haverá mais taxa de lixo. Mas e aí? O senhor afirmou que não haverá outro imposto, de que forma que vai compensar isso? Como que é essa questão dos grandes geradores e quais os critérios para se enquadrar, né, como um grande gerador? A pergunta principal, condomínios, né, verticais, horizontais, vão pagar? Olha só, o que a gente tinha no passado? A gente tinha, antes da taxa do lixo, tinha que os grandes geradores pagavam para fazer a coleta do lixo, tá? Então, isso voltou. Como que era... O que aconteceu? A gente mandou para a Câmara um projeto de lei que revoga a lei que criou a taxa do lixo. Quando revoga a lei que criou a taxa do lixo, volta a todas as condicionantes antes da lei da taxa do lixo. Logo, apenas aqueles que têm o lixo de uma forma diferenciada de coleta, que são os grandes geradores, a estes terão que pagar. O lixo, por exemplo, ele é colhido hoje através do caminhão de lixo, que passa de rua em rua com os coletadores, que são os catadores, e eles pegam aquele lixo e colocam dentro do caminhão e vai levar para o seu destino. Já os grandes geradores são por containers, são por formas diferentes. Logo, um caminhão ele tem que ser um único caminhão para ir buscar o único lixo daquele container. Isso é um facilitador? Sim, é um facilitador, porque o lixo está coletado todo num lugar só. Contudo, ele é um grande gerador. Ele pesa, o lixo dele é por tonelada, é por volume. Então, a gente tem a taxa de lixo reestabelecida como era antes, a cobrança do lixo restabelecida como era antes da criação da taxa do lixo. E os condomínios? Aí entra alguns condomínios, não todos, mas alguns condomínios entram como grandes geradores. Haverá isenção, baixa renda? Então, já tem a isenção de baixa renda, né? Agora, os condomínios fechados, eles são diferentes, né? Eles já não se enquadram numa classificação de baixa renda. Nenhum? Condomínio fechado, não. Nenhum se enquadra numa isenção de baixa renda. Então, aí isso volta a ser como era antes. Agora, nada impede que seja apresentado um novo projeto que faça uma isenção da cobrança em cima dos condomínios. A gente só tem que apresentar de onde virá os recursos para que a gente possa isentar também os condomínios e manter apenas as atividades comerciais. Prefeito, o senhor recebeu aí um rombo bilionário do prefeito anterior. Tudo isso que vem sendo denunciado aí, já teve um encaminhamento oficial aos órgãos de controle e fiscalização para que quem supostamente desviou dinheiro público seja cobrado para devolver? Sim, quase toda semana a gente encaminha uma denúncia, uma apresentação de denúncia com provas para o Ministério Público. Direto a gente está apresentando isso. Acontece que a gente optou como
como posicionamento político nosso, não ficar o tempo todo falando sobre isso, para não ficar parecendo que é uma picuinha ou alguma coisa nesse sentido. Então, esses dias, por exemplo, a gente representou por não ter gasto os 25% da área da educação, gastou apenas 19%, existe uma lei que trata sobre esse assunto. Sobre a dívida dos consignados também, ele pegou o dinheiro do pessoal que pegava empréstimo no banco, ele pegou o dinheiro do pessoal para pagar o empréstimo do banco, mas não pagou o banco. E a contribuição descontou da pessoa, descontou no salário da pessoa, mas não pagou o banco. E aí a pessoa está devendo o banco, a prefeitura é corresponsável, é responsável pela pagar o banco, e aí a pessoa está com o nome sujo, endividada, a expressão e ele aí, sacou o dinheiro da conta a da pessoa. expressão aí até elegante, não é? É a apropriação indébita. Correto. É isso, não é? São milhões, inclusive. Então, são dívidas milionárias, sim, isso é muito grave. Isso fere, inclusive, o crédito daquela pessoa. O servidor, por exemplo, do município está com o crédito comprometido. Ele não consegue comprar uma casa, não consegue comprar um carro, por causa que muitas das vezes o nome dele está sujo, porque a prefeitura não pagou, mas ele pagou. Está descontado do servidor, mas não pagou a prefeitura. Tem muita coisa que a gente tem denunciado, acontece que a gente não fica o tempo todo falando sobre isso, porque a gente entende que isso é uma página virada da história do município de Cuiabá, a gente segue em frente e deixa com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, que tome as devidas providências. Prefeito, o senhor, além de gestor municipal, é arquiteto e sabemos que preservar a história da nossa cidade é manter viva a identidade do nosso povo. Diante disso, não dá para deixar de lamentar a situação do centro histórico, né? Cada vez mais aí se perdendo, em decadência. Existe um planejamento para recuperar ali o coração de Cuiabá, outras áreas também para revitalizar. Calçadas não temos, né? A população não consegue nem andar a pé pela cidade, a arborização, todos esses aspectos, né, arquitetônicos também que impactam na vida e na história. Existe um planejamento? Tá, nós estamos conversando com a Energisa, tá, para a gente fazer um planejamento de rebaixamento de fios. Sem tá? falar nos fios, bem lembrado. Então, estamos conversando com a Energisa para ver a questão do rebaixamento dos fios. A questão do calçamento, a gente precisa entender as nossas prioridades. Sim. Hoje, o centro histórico está dando prioridade ao carro. Então, nós temos que verificar que a prioridade é ao pedestre. E a gente pode fazer um nivelamento. O piso do pavimento, ele pode subir e ficar no mesmo piso da calçada. E demarcar a calçada com a sinalização correta e afastar, diminuir a faixa de rolamento do veículo para algumas vias dali do centro histórico. Ou seja, tem muitos projetos que a gente tem que fazer. Contudo, precisamos fazer um projeto principal de legislação, que é mudar a forma do tombamento. Muitas das pessoas, por exemplo, não conseguem reformar uma casa daquela ali. E às vezes ela já está quase tudo destruída por dentro, já não tem quase nada para ser revitalizado, mas a burocracia é tão grande para conseguir revitalizar que acaba não conseguindo trazer a vida àquela moradia. Então a gente vai precisar rever a lei de tombamento. Nem tudo que está no centro é tombado e deve ser reconhecido como tal. E aquilo que tem condições de ser restaurado, buscar um caminho para dar um suporte para que a pessoa possa fazê-lo. Estamos conversando, tem o IPDU com o professor José Antônio Lemos e o secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano é o secretário Porto Carreiro. São Sim. profissionais muito conceituados já dentro dessa área e eles vão ajudar a gente a elaborar um projeto legal para o centro. Prefeito, antes de encerrar... E vamos trazer o Morro da Luz, tá bom? Nós estamos falando Exatamente. Já com a Energisa, ela já fez uma proposta para a gente está conversando para a gente elaborar uma parceria de restaurar o Morro da Luz e fazer ele ficar iluminado mesmo, ficar uma coisa bem legal. Prefeito, antes de encerrar, uma última pergunta. O senhor trocou o secretário de Educação, né? E colocou um outro secretário no lugar da ex-secretária. Ele era lá da Secretaria de Estado de Educação. O senhor puxou agora e anunciou hoje Felipe Velaton para a direção da Limpurb. Uhum. A gestão de Abílio Brunini está ficando assim com uma carinha de Otaviano Pivetta ou não? Olha, o Otaviano Pivetta também é careca, né? Então pode ser que ele tá ficando com a carinha minha também, mas não é essa a questão, não. Eu acho que é importante lembrar que eu e o Felipe Velaton temos uma história junto, fomos vereadores juntos, lutamos uma batalha importante na Câmara Municipal, desde 2020, fomos candidatos a prefeito e vice-prefeito juntos, então nós temos uma história junto antes mesmo de ter um relacionamento próximo com o Otaviano Pivetta. Além do mais, o secretário de Educação, no caso o Mauri, ele vem para somar um relacionamento junto com o governo do estado para conseguir recursos.
Só de material a gente vai conseguir economizar acho que 19 milhões de reais, só com o programa Alfabetiza Mais, que é um programa do governo do estado que a prefeitura não fazia parte. E a Solange, que é a secretária que estava antes, ela vem para ajudar a gente na escola de formação. E ela já estava combinada no início da gestão de que ela sairia. Tanto é que muita gente pergunta, mas saiu por quê? Olha, saiu porque estava no projeto dela, no projeto nosso. Estabelecemos uma nova proposta para a área da educação, ela fez a parte dela, agora o Mauri faz a parte dele. E se necessário passar o bastão para uma terceira pessoa, dar continuidade em outra atividade, não tem problema. O nosso compromisso não é partidário, não é um compromisso de segurar ninguém em vaga de ninguém. O nosso compromisso é a projeção de melhoria para o município de Cuiabá. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado. Obrigada, Valeu. prefeito. E um bom Quer ir trabalho pro lá no mutirão? Quer ir pro mutirão. mutirão? Hoje à E um tarde? bom trabalho para o senhor. Vamos lá. Obrigada.